Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos orar, né? Vamos falar com Deus nesta manhã, buscar a graça, compaixão, misericórdia de Deus, e na oração vamos também buscar a vontade de Deus para com as nossas vidas. Que Deus tenha compaixão da gente, viu? Que Deus ilumine a nossa mente. Eu não sei se ilumine é bem a palavra. O mundo está tão perdido, sabe? As pessoas são tão enroladoras. Eu não sei. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, o que eu vou pedir para o Senhor nessa manhã, a não ser que o Senhor tenha misericórdia da Tua criação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor abra a mente dessas pessoas que falam sem saber, pessoas que não explicam o que falam, pessoas que nos enganam, pessoas mentirosas, pessoas, Senhor, que mentem e acham que aquilo que falam é a verdade. Nos ajuda, Senhor. O que eu vou pedir? O que eu vou? Eu não sei nem o que pedir, mas nós estamos aqui, Senhor, abordando este assunto sobre a diferença entre fruto do Espírito e dons. Às vezes, quem sabe, estarei batendo em ferro frio. E por não saber, eu vou continuar. Vou continuar levando a Tua palavra, mesmo que isso incomode algumas pessoas, mesmo que levem pessoas a pararem de ouvir ou a não continuar ouvindo. Mas eu não vou abrir mão da verdade, não vou abrir mão da verdade. Ajuda-nos, Senhor. O mundo está passando por momentos tão críticos e as pessoas não se dão conta. Eu, às vezes, guardada, é óbvio, as inúmeras diferenças e guardada aí a proporção exata, consigo imaginar Noé, guardada as devidas proporções. Não há nenhum termo de comparação entre eu e Noé. Noé e eu. Claro que não. Mas eu consigo imaginar Noé falando do dilúvio e as pessoas zombando, porque as pessoas zombam da gente. Riem. Dá-nos graça, Senhor. É só isso que eu sei pedir nesta manhã, graça. Paciência. E eu sei, Senhor, que quando nós pedimos paciência, o Senhor nos dá oportunidade para
desenvolvermos a paciência. Ai, meu Deus. Fala conosco. Esta é a minha oração. No nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Só tomando um cafezinho mesmo, né? Oh, meu Deus. Ontem à tarde, eu comecei a falar de um assunto aqui. O fruto do Espírito e os dons são coisas completamente diferentes. Isso está gravado no Facebook, no YouTube. Porque Deus nos deu, tem frases tão simples que se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender. E não é vantagem nenhuma ouvir a programação e não entender, né? Não tem nem cabimento. Deus deu os dons extraordinários Quais são os dons extraordinários? Línguas, milagres, curas, etc. Deus deu esses dons para suprir as necessidades das igrejas apostólicas. Igreja da época dos apóstolos. Deus deu o dom de profecia para que a Bíblia pudesse estar pronta hoje. Senão nós não teríamos a Bíblia hoje. E eu ia estar pregando o que aqui? Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado em nome do Pai para ensinar aos apóstolos todas as coisas. Não é ensinar para a igreja, porque a igreja aprende em cima da Bíblia. Agora os apóstolos não tinham a Bíblia. E todas as coisas que a Bíblia diz que iria ensinar aos apóstolos era a revelação completa. E faria com que Jesus, ou melhor, faria com que o Espírito Santo de Deus lembrasse os apóstolos de tudo o que Jesus havia dito para eles. Leia lá em João, capítulo 14, versículo 26. E nos faz lembrar daquilo que a gente lê, estuda, medita na Bíblia. João 14, 26 e João 15, 15. No dia, irmão, irmã, vai lendo aí na Bíblia, senão não tem sentido você ouvir essa programação, sinceramente. Eu quero ser malcriado, aliás, mas ouvir essa programação e não acompanhar com a Bíblia, ou depois não ler as passagens citadas, não tem sentido. Não acompanhe. Porque no dia que os apóstolos receberam todas as coisas e foram lembrados de tudo que Jesus
tinha ensinado para eles, foram lembrados pelo Espírito Santo, tanto a revelação quanto os dons extraordinários de profecias, de sonhos, de visões, estava completo. É só leia lá 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Por que estava completo? Porque aí os dons extraordinários, dentre eles a profecia, teria cumprido o seu propósito. Para que serve hoje um dom de profecia? Para fazer fofoca da vida dos outros? Para falar, olha, minha irmã, Deus está me revelando. Está revelando coisa nenhuma. Mentiroso, falso, língua de serpente. Por que eu falo assim? Porque é bíblico. Porque hoje não existe dom de revelação. A Bíblia diz que não sou eu que quero que não exista, não sou eu que quero ser assintoso com as pessoas. Não, as pessoas é que são mentirosas. A Bíblia diz, olha, o dom de profecia acabou, o dom de revelação acabou, porque a Bíblia está completa. Esses dons extraordinários, línguas, curas, milagres, revelação, profecia, foram úteis para confirmar o ofício, o trabalho, a missão dos apóstolos. Eu não concordo com o pastor, mas você não tem que concordar comigo. Leia a Bíblia. Eu não estou pedindo para você concordar comigo, estou pedindo para você ler a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. O que você entende lá? O que está escrito lá? Se não é o que eu estou falando, é o que então? Então o que é? Não é o que eu estou falando. Tá bom, o que está escrito então? Ora, está escrito que aquilo que os apóstolos traziam, a mensagem deles, era a mensagem de Deus. Confirmando a palavra que eles levavam com os sinais que se seguiram. Marcos 16, 17 e 18, 20. Não é o que eu estou falando. O que é então? Porque tem gente que diz, não é isso. Mas o que é então? Você pensa que eu não sou afrontado? Tem um monte de gente que diz, não é isso. Tá bom, não é isso. O que é então? Com a revelação estando completa, a necessidade dos dons, chamado de extraordinários, foi aniquilada. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Com toda a revelação completa, a gente passa a saber quem é de Deus e qual a mensagem que é de Deus. Por causa disso que tem a Bíblia. Qual mensagem é de Deus? A mensagem bíblica. A mensagem verdadeira. Por causa disso que eu toda hora estou falando, gente, cuidado com as sinagogas de Satanás. Porque eles confundem, eles chamam urubu de neolouro. É confusão bíblica.
Atos capítulo 17, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Hebreus capítulo 4, versículo 12. 1 João capítulo 4, versículos do 1 ao 3. Leia. Senão, por que eu estou citando aqui a passagem? Para você ler e confrontar o que está escrito com o que eu estou falando, e está gravado. Não pensa que os sinais extraordinários era para curar, era para autenticar. Quando você vai no banco, você paga uma conta, a moça do caixa, o rapaz do caixa, ele autentica, não é isso? Ou, pastor, eu pago no caixa eletrônico. Não sai o recibo? Provando que você pagou. Os dons extraordinários provavam que aquele sujeito estava falando da parte de Deus. É isso que está escrito na Bíblia. Não adianta as pessoas virem falar, não, porque eu tenho o dom de cura, porque eu tenho o dom de revelação. Você tem coisa nenhuma. Porque a Bíblia diz que não existe mais. Não sou eu que sou queixo duro, como é que é? Frio, não dá lugar ao Espírito Santo. Não, você que não conhece a Bíblia. Você e a sua denominação. Hoje, o Espírito Santo de Deus age despertando as pessoas para o pecado, né? Despertando para o pecado no sentido de alertá-las para a perdição, no sentido de alertar para a salvação, para convencer as pessoas, levar as pessoas à regeneração, e a regeneração, ela vem pela palavra de Deus no coração daqueles que serão salvos. Então, se você for ler a Bíblia com retidão, você vai ver que o tempo de existência dos dons extraordinários foi curto. Agora, o fruto do Espírito é para todo o cristão. Porque não foram todos os cristãos que tiveram dons extraordinários. Não foram todos, foram os apóstolos. Isso é bíblico. É bíblico no sentido de estar na Bíblia, e é doutrina, é ensinamento. Não é só estar na Bíblia, é o ensinamento. Agora, o fruto do Espírito é para todo o cristão. Leia aí Romanos, capítulo 8, versículos do 9 ao 14. Leia 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Porque o fruto do Espírito vai continuar existindo enquanto existir o Espírito Santo aqui na terra. Porque o fruto do Espírito é muito mais necessário do que uma cura, do que uma revelação falsa, diga-se de passagem. Por quê? Porque o fruto do Espírito é fé, é esperança, é temperança. É isto que nós precisamos aqui, enquanto estamos aqui na terra. Porque as manifestações do Espírito Santo são eternas. Amor, gozo, paz. A manifestação do fruto do Espírito
Espírito Santo estiver aqui na terra, na igreja. Mas ela é eterna na medida que a igreja será arrebatada. A duração dos dons extraordinários que muitos continuam falando que tem, a Bíblia diz que não. Você quer dizer que você tem? Diga. Ué, se você falar para mim que você tem, eu não acredito, porque eu acredito na Bíblia, não em você. Se a sua denominação diz que existe, e você quer acreditar, primeiro que você não lê a Bíblia. Se você lesse, e se você estivesse lendo todas as referências que eu passo aqui, você conheceria a verdade. Agora, você quer ficar com a mentira, eu não posso fazer nada. Então, a duração dos dons extraordinários foi curta, e o fruto do Espírito é eterno, revela uma diferença entre eles. Revela a diferença que Paulo fala, que os dons são inferiores ao fruto do Espírito, considerando o tempo útil de cada um, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é Paulo que fala. E por que essas denominações insistem tanto nos dons? Teatro para atrair pessoa, coisa hollywoodiana. Se a própria Bíblia diz que o fruto do Espírito é superior aos dons. Eu nunca vi nenhuma denominação pregar fruto do Espírito, mas elas pregam os dons. Aonde está? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Se não é o que eu estou falando, o que é então? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Se não é isso que eu estou dizendo, o que é então? Ué, mas Paulo não está dizendo aí que o fruto é superior aos dons? Qual que é? Vamos tentar comparar aqui o proveito espiritual entre o fruto do Espírito e os dons extraordinários. Porque o verdadeiro cristão, ele luta para ser imagem, né, do seu Salvador, que é Jesus Cristo. Os dons podem ser, levando em consideração que eles ainda estão em atividade. Os dons podem ser para a glorificação pessoal. Os dons podem ser mal entendidos pelo povo. Aliás, se você for um leitor de Bíblia, eu imagino que se você está me ouvindo até agora, porque você é. Porque esses crentes meia boca que tem por aí já pararam de ouvir. Ah, esse pastor, quando fala o contrário do que eles creem, pronto. Mesmo que esteja falando coisas bíblicas, né? Os dons trouxeram problemas para a igreja. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que Paulo, na carta aos Coríntios, fala sobre isso. Muita gente queria dons por ciúme. E o apóstolo Paulo é obrigado a explicar que os dons
eram dados pelo Espírito Santo e que não eram procurados por todos que tinham esses dons. Você pode ler sobre isso que eu estou falando em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 10. E pode ler também no versículo 31. Os dons trouxeram dissensões, contendas, ciúmes, partidarismo entre os cristãos em Corinto. Por quê? Porque queriam usar os dons para glorificação pessoal. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 3 ao 5. Então, os dons extraordinários poderiam ser mal entendidos também. Ora, é só ler a Bíblia. Simão o mágico, ele viu os dons extraordinários, entendeu erradamente que poderiam ser comprados por dinheiro. Leia lá Atos, capítulo 8, versículos 18 e 19. Em Listra, os dons extraordinários foram confundidos com obras dos deuses falsos. Atos, capítulo 14, versículos do 11 ao 13. É claro que eu estou mostrando aqui a má interpretação dos dons extraordinários, não por crentes, né? Não foram os crentes que interpretaram de maneira errada os dons. Mas o que eu quero mostrar, biblicamente, é que dons extraordinários foram um meio usado para a glorificação pessoal pelos próprios crentes, porque faziam uso errado. Enquanto que o fruto do Espírito nunca pode ser usado por fins egoísticos. O fruto do Espírito não tem como ser usado para promover uma pessoa, para promover uma denominação. O fruto do Espírito não pode ser usado para roubar, para enganar. Os dons podem. Você está entendendo? Por causa disso que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que o amor é mais excelente do que os melhores dons. Pela qualidade, porque o amor não se ensoberbece. 1 Coríntios 13, 4. O amor não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. O amor tudo sofre. 1 Coríntios 13, 6. Aí o apóstolo diz assim para Timóteo: Timóteo, entenda o seguinte, que tudo que vem da carne para pouco aproveita. Aí ele fala: olha, Timóteo, mas a piedade, piedade é obra do Espírito. Para tudo é proveitosa. 1 Timóteo 4,8. A ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8,1. É isso que ele está dizendo lá, meu irmão. Se não é isso que ele está dizendo, o que é então? Porque simplesmente falar, não é isso. Isso é coisa, você me perdoa, de gente idiota. Porque você tem que falar, não é isso, e dizer o que é então. Eu não estou te chamando de idiota. É que tem um monte de gente que não concorda, mas não fala o que é também. Não concorda porque quer discordar. Não concorda porque ouviu lá
vem dizer que é outra coisa. Sabe, aquele que come na mão dos outros, eu não quero que você coma na minha mão e nem na mão de ninguém. Eu quero que você se alimente da verdadeira palavra de Deus. Não é para você concordar comigo, mas é para você, no mínimo, ler as referências. Olha, o sujeito lá falou tal coisa, deixa eu ler aqui. Ele citou tal referência. Leia. Então, quando a gente compara, como Paulo fez, este mau entendimento dos dons extraordinários, esse mau entendimento que pode causar os dons extraordinários, ou que poderia causar, né, para usar o tempo do verbo correto, e examinando o proveito da obra do Espírito Santo pelo seu fruto, a gente concorda com Paulo de que o fruto do Espírito é superior aos dons. Os dons extraordinários, vamos ler a Bíblia. Porque não é assim, você disse, não, eu digo e mostro na Bíblia. É diferente. Né? Se eu só falasse, seria a minha palavra contra a de outros homens. Mas eu digo e mostro na Bíblia. Por causa disso que você tem que ler a Bíblia. Entende? Por que eu falo? Olha, por exemplo, agora, eu vou dizer, leia Mateus capítulo 10, versículos 1, 7 e 8. Marcos capítulo 3, versículo 15. E depois você lê Lucas capítulo 10, versículo 9. Olha, primeiro eu dei a passagem, as 3 passagens, agora eu vou falar. Os dons extraordinários foram distribuídos somente aos discípulos. Não foi distribuído hoje para ninguém da igreja. Leia a passagem. Não é dizer você disse, leia, o que está escrito aí? Se não é o que eu estou falando, o que é então? Estes dons extraordinários, sinais extraordinários, eram para seguir aos que creem. Marcos 16, versículos 17 ao 18. Os sinais, presta atenção no que está escrito. Eu acho que a maioria das, não sei, eu fico às vezes pensando, as pessoas não sabem ler, porque ler não é só juntar uma letra com a outra. Ler é saber que existe uma vírgula, o tempo do verbo indica passado, presente, futuro. Se você ler isso daí, você vai ler o quê? Os sinais não eram para seguir os que creem, presente, creem, ou os que crerão, futuro, mas a quem Cristo estava dando aquela ordem particularmente. Leia! Eu não estou pedindo para você acreditar em mim, estou pedindo para você ler. Leia aí, não é isso que está dizendo? Não está dizendo, olha, é para os que creem hoje. Não. É para os que crerem que ele fala. Creem seria para hoje. Ou crerão seria para aqueles que iriam crer no futuro. Se não é o que eu estou falando, o que é então? E se você for um leitor leia, eu leio a Bíblia e vou escrevendo, sabe? Do lado, num papel.
Se você for um leitor da Bíblia, confirma isso que eu estou falando, leia a Bíblia, né? Você vai ver que os dons e sinais extraordinários, inevitavelmente, foram praticados ou nas presenças dos apóstolos ou pelos próprios apóstolos. Confirma. Busca todas as passagens que aconteceu a prática dos dons extraordinários. Veja se não tinha um apóstolo perto. Ou se não foi praticado pelo próprio apóstolo. Eu estou dando a dica para você ler. Já estou antecipando aquilo que eu precisei aprender sozinho. Isso aqui que eu escrevi, eu acho que não precisava nem falar, mas eu vou falar. Ai, meu Deus do céu. Irmão, se ele está falando dos apóstolos, irmão José, é claro que ele está usando o futuro do tempo dos apóstolos. Eu estou falando da igreja, irmão. Entendeu? Irmão, é cansativo, porque você não lê a Bíblia, sabe, e aí você quer debater uma coisa que você não lê. Irmão José, seguirão está falando daqueles a quem ele está dando o dom, não está falando, eu quando digo aos que creem, eu estou falando num outro tempo, irmão. É duro, sabe, a gente tem que explicar o ABC. ABC, é duro. Mas deixa pra lá, né, irmão? Você não precisa acreditar e nem concordar, porque aliás, você não precisa nem ouvir, irmão. Não sei, se você não concorda com a pregação do Evangelho que eu faço, não ouça, irmão. Não ouça. Porque me dá a impressão de que você e mais algumas pessoas, irmão José, com todo respeito e com amor em Cristo, ouvem ou acompanham simplesmente para discordar. Não perca tempo. Isso é falatório inútil. Você não acredita na Bíblia? Você acredita na sua denominação? Ora, fique com a sua denominação. Não precisa me ouvir. E eu desejo de todo coração que Deus use de compaixão e misericórdia para você, para com você e para com as pessoas que infelizmente seguem as falsidades que você acredita. Né, irmão? Então não perca tempo me ouvindo, não. Vai ouvir as baboseiras que te fazem bem, que você gosta. Né? Por que você vai perder tempo ouvindo explicação bíblica? Você gosta de pula-pula, bate palma, cumprimento do lado, profetiza na vida do irmão. É dessas coisas que você gosta. Isso já é claro para mim. Você e outros que ficam só contestando o óbvio. E cada vez que vocês contestam o óbvio, fica feio, porque vocês só mostram que vocês não leem a Bíblia. Não é para concordar. E se eu passo a passagem bíblica, procura pelo menos entender o que você está lendo, porque como é que você vai ser cristão se você não entende o que você lê? Eu fico pensando, é isso que eu estava dizendo na minha oração. As pessoas não entendem o que lê, não conseguem saber quando Cristo está falando com aquele, quando Cristo está falando com a igreja, as pessoas não entendem como é que é. Que raio de cristianismo é esse? Eu não peço para ninguém me ouvir e nem agradeço ninguém que me ouve. Mas eu vou agradecer aqui
Aqueles que não concordam com a pregação do Evangelho, puro, santo, cristalino e verdadeiro, e que não vão mais me ouvir. A vocês eu agradeço, porque aí não atrapalham. Você está escrevendo aí, tem pessoas me vendo pelo Facebook, e você está, na verdade, atrapalhando, porque você está escrevendo uma bobagem atrás da outra. Está ficando feio, irmão, porque está mostrando que você não lê a Bíblia. Você está confundindo urubu com nelouro, alhos com bugalhos. Eu estou explicando aqui. Será que eu tenho que falar aos que creem? Creem com acento, 2E, acento no primeiro E e M. Não dá, né? Aí eu vou ter que dar aula para pessoas do segundo grau, né? Vou ter que dar aula de português. Não dá. Sabe? Não é a minha especialidade essa. Então eu não quero ser deselegante. Eu luto para não ser deselegante, sabe? Mas tem hora que parece que as pessoas forçam a barra um pouco. Lê a Bíblia, irmão. Pega a sua Bíblia aí e lê. Não dói ler a Bíblia. Viu, irmão José Geraldo Reis? Leia. Mas não leia a Bíblia como você lê a revista Isto É, o jornal Metro. Não, leia a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te iluminar. Agora, se você fala, não, eu acredito lá no que a minha denominação diz, tudo bem, eu respeito você. Mas eu discordo de você, porque você está contrário à Bíblia, você e outros. Tá? Não me ouça mais. Você vai fazer um favor para mim, para algumas pessoas que me ouvem, que são pouquíssimas pessoas que me ouvem mesmo. Você vai fazer um favor para essas poucas pessoas, né? E vai fazer um favor para você, porque você não vai perder tempo. Você tem tempo nesse horário para ficar ouvindo coisas que, segundo o seu entendimento bíblico, não são verdadeiras? Não perca tempo. Entendeu? Nosso tempo acabou. Por sua culpa, irmão, perdi uns 5 minutos aqui que eu poderia estar pregando aqui, comparando regeneração. Mas à tarde eu falo, irmão, né? E que Deus te ilumine, que Deus tenha compaixão de você. Que você saia desse oba-oba mentiroso, místico, desse espiritismo cristão, e você venha para a luz da verdade, irmão José Geraldo Reis, que é a Bíblia. Viu, irmão? A Bíblia é a verdade. A verdade não é o que eu falo e nem o que nenhum outro homem fala. É a Bíblia. Ela que é a verdade. Tá? Estou dizendo isso. Você deve ficar com raiva de me ouvir, você deve ter raiva das coisas que eu falo. Isso faz você pecar, irmão. Por que você está forçando o pecar? Você não concorda? Não ouve. Eu, quando não gosto de uma coisa, eu não ouço. Então, um conselho de amigo, porque irmão nós não somos. Eu creio em Cristo. Você crê em oba-oba. Né? Gostaria de ser seu irmão. Posso até, se você não se sentir constrangido, te evangelizar. Posso. Se você quiser, nos encontramos e eu te evangelizo. Mas enquanto você ficar com oba-oba, nós não somos irmãos. Você está noutra. E eu estou na do Santo de Israel, o Cordeiro de Deus.
Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, porque tivemos a oportunidade de falar um pouco mais a respeito dos dons extraordinários que, segundo o próprio apóstolo Paulo, cessaram. E o fruto do Espírito, que deve permanecer na vida de todo crente, permanecerá aqui na terra, enquanto o Espírito Santo aqui o tiver, e na vida dos crentes no além. Continua, Senhor, nos orientando, levando cada um que ouviu esta pregação, ou que vai ouvir, a acompanhar as passagens bíblicas que eu levanto aqui com sacrifício, né? Porque não é fácil levantar todas essas passagens bíblicas. Então que as pessoas pelo menos estejam indo lá, lendo e confrontando aquilo que eu falo com a Bíblia Sagrada. Se aquilo que eu estiver falando não estiver escrito na Bíblia, tem todo o direito de discordar e eu terei que me excusar. Fala conosco, Senhor, que este tempo aqui não seja um tempo de confusão, né? Como algumas pessoas estão querendo transformar, mas que seja um tempo de proclamar o Evangelho que tão poucas pessoas ouviram e hoje estão tendo a oportunidade de ouvir. Continua, Senhor, falando conosco. À tarde, traga-nos de volta para pregar um pouco mais sobre a Tua Santa Palavra. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.